Olá! Olá! Bem-vindas, bem-vindos e bem-vindes ao Sagrado das Coisas. Eu sou Juliana Schalke. Sou Henrique Guimarães. E hoje, então, a gente vai fazer uma conversa que é um pouco mais profunda, digamos assim. Assuntos profundos. Assuntos profundos. A gente vai falar um pouco sobre plantas de poder. A gente ficou pensando em falar sobre, esse cuidado, pra gente ele envolve também medicina, né? Então, a medicina que a gente conhece, habitual, né, de você ir consultar o médico, ir consultar o terapeuta, a expansão da consciência, né? Então, a autoobservação, pra gente, ela é muito isso, né? A gente tá atento, a gente tá percebendo o que acontece com a gente, como que a gente tá, qual é o nosso estado físico, de saúde, mental também de saúde, né? E espiritual. Tudo pra gente é nessa integração que a gente se move, né, Henrique? A gente gosta de pensar esses três âmbitos sempre. E nessa chave, né, que a gente tem também desenvolvido um pouco as nossas conversas aqui, né, de a gente superar essa falsa dicotomia entre cultura e natureza. E corpo e mente. E mente e espírito, enfim, a gente entende que essas diferentes medicinas pelas quais a humanidade tem como herança, né? Cada cultura desenvolveu sua medicina. A gente vai falar um pouquinho das plantas de poder, um pouquinho do que a gente sabe e do pouquinho que é essa potência toda, né? Do estudo das plantas, né? E a gente tem falado aí essa estação do outono sobre práticas de cuidado, e aí, como a Ju está dizendo, né? É automático assim a relação com as medicinas, né? Então, e esse termo medicinas é até o termo que os indígenas costumam usar a respeito das plantas de poder, né? Daquelas medicinas que vêm da floresta, né? Mas a gente vai tentar falar um pouquinho assim, até um pouco além das plantas de poder que a gente conhece nas Américas, das tradições ameríndias, né? Então, Ju, você não quer começar falando da coisa do hidromel? Do hidromel, né? Das práticas que a gente teve contato ao estudar as culturas que formavam a antiga cultura grega, né? Então, hidromel, vinho, enfim. A gente tem na nossa cultura, a gente sabe, quer dizer, não sei, assim, é uma coisa que permeia, né? Que o vinho é uma planta de poder, né? Era muito usado em rituais e tudo mais. E eu acho muito interessante a gente lembrar disso, a gente pensar nisso, porque eu acho que uma coisa que a gente precisa pensar nos dias de hoje é que o uso dessas medicinas, dessas plantas de poder, ele pode ser muito benéfico, no sentido de produzir expansão de consciência, de trazer clareza, de trazer um contato extra cotidiano com o nosso ser, assim, com a conexão com a natureza, enfim. Mas ela também pode ser maléfica, ela pode conduzir ao vício, ela pode conduzir à ilusão, ela pode te tirar do eixo. Então, a gente precisa ter muita clareza e muita consciência mesmo do que é o quê. E tratar mesmo, saber o quanto que é sagrado e o que esse sagrado ele pode fazer, né? Porque... E eu acho que isso tem a ver com a forma e a intenção com que a gente utiliza essas medicinas, essas plantas de poder, né? No caso, o vinho, que advém da uva, né? O hidromel, que advém do mel, lá das práticas da antiga Grécia. Deixa eu contar. Sim, vou deixar. Só tô dizendo que, assim, o vinho, né? Que foi também incorporado na cultura cristã, né? Como é que isso, né? Vai permeando ao longo de milênios, assim, as práticas culturais, religiosas, espirituais da humanidade, né? Em diferentes localidades. E chega até nós, assim,
E ao mesmo tempo o vinho, quando ele não tem esse sentido, ele é só mais uma bebida alcoólica que faz a galera ficar chapada. Que né? é legal também, mas enfim, são Que é o uso recreativo, justamente. usos diversos, Né? assim, O uso mas recreativo e o uso ritual. digamos assim. Boa. A gente tá falando do hidromel, acho que, não sei se vocês conhecem esse termo, mas hidromel é uma bebida anterior ao vinho usado na Grécia. Ele era feito com mel, era um mel fermentado nada? Fermentado com água. Fermentado com água, e ele era usado em rituais a Zeus, que é, né, o deus do trovão e é o deus maior, assim, e ele era usado em rituais dentro de uma caverna, onde tinha uma tocha de fogo e se fazia todo o ritual ali. O hidromel, ele é uma potência, né? A gente sabe que o mel tem várias várias propriedades curativas. O hidromel, ele é o precursor, assim, digamos, nessa linhagem do vinho de Dioniso, né? Então, Dioniso é filho de Zeus. E assim como Zeus, ele também tem a sua planta de poder. Então, a planta de poder ali de Dioniso passa a ser o vinho. Esse ritual para Zeus, ele era um ritual bem fechado. Um ritual onde só participavam mesmo os iniciados, os sacerdotes de um clã, enfim, de alta sabedoria, sei lá como dizer. E aí, os rituais para Dioniso já adentram uma outra esfera, onde participam mais... Não sei se mais sacerdotes, não sei se acho que era um pouco mais popular, né? Os ritos de Dioniso. Popular, ele engloba mais gente, ele traz a festa, ele traz o rito da música e esse era justamente o rito dionisíaco. Quando os europeus chegaram, né, principalmente os espanhóis e os portugueses chegaram aqui nas Américas, eles tiveram contato com as tradições indígenas que muitas delas, a grande maioria, utilizavam, e aquelas que sobreviveram, né, elas ainda utilizam muitas plantas de poder, consagrando a sua força espiritual, né? A força espiritual que vive nessas plantas e que trazem cada uma delas as curas necessárias para aquelas comunidades. E as culturas portuguesas e espanholas ali, a cultura europeia que estava chegando nas Américas, não entendeu muito isso. E aí a cultura judaico-cristã, especialmente a cultura católica, foi demonizando essas práticas, né? Foi demonizando e até na sua legislação inicial das colônias foi proibindo o uso dessas substâncias. Então aí tem a ayahuasca, tem várias outras, né, os cauins todos, assim, foram sendo vistos como práticas demoníacas, né? Porque alteravam mesmo, assim, o estado com que as pessoas estavam ali sendo consideradas normais naquelas comunidades. Então, esse tipo de alteração, que já era uma prática, né, de expansão da consciência dessas famílias, essas tradições indígenas, elas não foram muito bem compreendidas quando chegaram aqui os primeiros colonizadores, né? E foram proibidas, foram perseguidas. Então isso foi criando uma cultura, né, da perseguição e do mau uso dessas substâncias, que antes estava muito mais associada, essas substâncias psicoativas, às medicinas, às curas, né, tal como a antiga Grécia, que também deu origem ali à cultura ocidental. Então, o que a gente também ficou provocado é isso, né, como que a gente hoje se relaciona, né, com esse grande desafio mesmo que são as drogas, né, no sentido assim, né, dos vícios e da forma como vai acabando mesmo com as pessoas que vão aí se comprometendo com isso. E talvez a gente precise reconsiderar a maneira como a gente se relaciona com as substâncias. Se você pensar assim, a cocaína ela vem da folha de coca. A folha de coca é milenarmente usada entre as tradições dos indígenas ali dos Andes, né? O Guaraná, ele se tornou uma droga, assim, né? Apesar do Guaraná como refrigerante, tal como a Coca-Cola, que também vem da coca, da folha de coca, né? São substâncias que acabaram virando drogas no sentido de muito açúcar e acaba deixando a pessoa, quem toma muito, acaba também, né, entrando numa glicose muito alta, enfim. Mas são algumas substâncias que a gente vê aí que, quando foram tiradas de contexto, né,
elas foram virando mesmo essas substâncias negativadas, que se diz, né? Que foram se tornando substâncias venenosas e não mais curativas, né? Então, a gente, né, eu experimentei algumas medicinas ameríndias, né? Vários tipos de rapés, ayahuasca, o próprio tabaco, né? Quando a gente consagra o tabaco, ou mesmo o chimarrão, que é a erva mate, entre tantas outras, assim, quando a gente utiliza ritualisticamente essas substâncias, essas plantas de poder, né? Elas trazem uma conexão espiritual que nos traz também esse cuidado espiritual com a gente mesmo, né? E muitas vezes também, por exemplo, o mate, que é o chimarrão, ele é antioxidante, ele tem uma série de propriedades também medicinais, né? Tem um livro muito legal que é A Serpente Cósmica, do Jeremy Narby, que é um estudioso das culturas sul-americanas, né, indígenas, assim, especialmente os Axinincas, e ele vai falar sobre como as plantas orientam as pesquisas farmacológicas entre os indígenas, né? Os Axinincas, especificamente, que ele é um antropólogo que trabalhou com esse povo, né? Então, eu indico esse livro, né, que fala da serpente cósmica, que é o que está por trás ali da sabedoria em torno da ayahuasca, né? Dessa planta de poder também, que qualquer hora a gente vai falar um pouco mais da nossa relação com ela. E acho que é isso, né, Juju? Os chazinhos que a gente toma, sabe? As benzedeiras, as rezadeiras que utilizam esses chás também. Tomar um chá de hortelã, Mesineiras. colocar um manjericão, colocar, sabe, uma sálvia. Dependendo do humor que a gente tá, a gente vai lá, toma um chá de camomila, são plantas de poder, né? São plantas de poder, assim, a gente... E isso tá no imaginário popular, assim, mas tem pessoas que estudam isso e que sabem exatamente o que cada planta pode causar em você, né? Como que você pode usar para o seu bem-estar ou para alguma cura. Então, as benzedeiras, banhos, né? Banhos que trazem mais alegria, que trazem mais, que afugentam o mal, que cortam a energia negativa, né? Que trazem positividade. O famoso banho na banheira com pétalas de rosa, né? Que é o que isso? Plantas de poder. É uma planta de poder, né? E hoje se fala muito dos óleos essenciais também, assim, né? Às vezes aparecem algumas polêmicas em torno deles, mas eles também advêm dessas plantas, né? Então, se a gente pensar, né? A gente está falando muito da melaleuca, né? Do tea tree, que é uma planta sagrada, né? Acho que é uma casca de árvore, né? Lá da Austrália. E a gente vê as propriedades que ela tem trazido, assim, que antifúngica, antibactericida. Então, o próprio óleo de coco, né? O óleo de coco também ele vem aqui, de uma planta, tudo, né? Uma fruta, um coco. Então, enfim, esse estudo, assim, no campo físico, né? Tipo, o óleo de coco, que é antifúngico, e a melaleuca, que tem as propriedades, assim, e desse lugar mais direto com o corpo, mas aí vai entrando nos corpos sutis, né? Que a gente precisa dar atenção também, né? Porque às vezes o problema está no corpo sutil. Então, por isso que às vezes um banho, né? Você vai, por exemplo, a cultura afro-brasileira tem muito essas tradições, né? De você ir você vai num babalorixá e ele vai te receitar um banho X lá, com 10 ervas que você vai compor, por exemplo. E aí isso vai fazer o quê? Que limpe esse corpo sutil, né? Mas a gente também faz, às vezes, com erva doce, né? Que a gente tem uma compressinha também, assim, que a gente bota no olho, que é um saquinho de algodão, né? Com tecido... É tipo um tapa-olho, travesseirinho de erva doce. Sabe? O tapa-olho que você usa no avião. No avião. E a gente põe assim tipo também isso, antes de dormir. É bem mais gostoso. E outra coisa que a gente faz lavanda. Espirra às vezes. Lavanda, sabe o que dá pra fazer? Dá pra colocar no banho uns pinguinhos assim no box. Fica cheirosinho, assim, o banho inteiro. Ou você pode pingar um pouquinho ali, um aromatizador, né? Mas toda vez que eu passo num lugar onde tem essas plantinhas que eu gosto, principalmente do cheiro, mas também das suas propriedades medicinais, eu dou uma quebradinha nos galinhos assim, levo e boto no travesseiro. Eu boto embaixo do travesseiro, às vezes boto aqui assim, né, uma rudinha aqui, porque também tem essa coisa, né, de espantar os males. Tem uma história muito boa. Lá em Marrocos, quando eu fui gravar Jezabel,
eu fiquei num hotel que tinha um jardim sensacional, assim, que De tinha quê? De lavanda? todas essas plantas. Todas? Uau. Tinha lavanda, todas não, né? Tinha Muitas. lavanda, e tinha Alecrim, né? rosas, e tinha alecrim. Beleza. Tipo uma toiça de alecrim, assim, gigante na porta do quarto. Aí, a camareira, ela sempre colocava umas rosas, assim, na pia do banheiro pra deixar bonitinho. Aí teve um dia que eu catei essas rosas e despetalei, joguei na banheira, catei um galinho de alecrim, um galinho de lavanda e fiz ali um banho de lavanda com alecrim e rosas. Deitei lá, fiquei e tal, não sei o que. Tinha uma banheira nesse quarto. Não só nesse quarto, em todos os quartos, porque lá no Marrocos tem essa parada da banheira, porque primeiro que é muito seco mesmo, e depois que tem uma época do ano que é muito frio. Então a banheira é tipo. Mas, gente, quem não tiver uma banheira em casa disponível, dá pra fazer um banho dá pra fazer... e jogar de canequinha com esse. Não, dá pra pendurar no chuveiro. Pronto, tá vendo? Faz o quê? Faz uma faz bolsinha? Tipo uma bolsinha, e veste assim no chuveiro. A gente nunca fez isso, Ju. É verdade, podia fazer. Veste no chuveiro, assim, dá uma amarradinha ali em cima e toma um banho com essas ervas. Mas enfim, aí fiz isso. Aí no dia seguinte, cara, tu acredita que a camareira fez isso pra mim? Ela deixou a bolsinha pronto. No banho ou a banheira? Não, a banheira, né? Ela deixou pronta a banheira, ela despetalou as rosas e colocou alecrim e lavanda. Fiquei chocada, gente. Muito fofa. Muito fofa. Eu amei essa história. Então, com essa história, a gente pode encerrar o nosso episódio com essas histórias de Juliana International. E a gente fica para a próxima semana. Um grande beijo. Beijos. Na verdade, um dos motivos assim, de a gente trazer esse assunto ao nosso canal aqui é refletindo sobre o atual uso das substâncias que a gente vê na sociedade, né, que são as chamadas drogas, né, drogas nas drogarias, que são os remédios, esses fármacos, né, que advêm mesmo dessa tradição da medicina para poder curar, né, ao mesmo tempo que a gente entende droga como uma substância ilícita e tóxica que pode prejudicar muito a sua utilização, como as drogas que a gente vê aí sintéticas, o crack mesmo, o oxi, essas drogas, né, que vêm acabando mesmo com gerações e deixando as famílias aí em estados depauperados, né? Então, como que a sociedade ocidental, que a gente está inserido, né, que nós somos frutos e também co-criamos com ela, qual é essa relação que a gente cultiva com essas substâncias, né, que são psicoativas, mas hoje estão completamente negativadas, né?